Aleluia. Como o pastor Silas mencionou, nós vamos estar aqui trabalhando com vocês agora, retornando um pouco na semana passada, devido a essa situação que houve do roteiro. Eu iria fazer uma breve revisão, então vamos aproveitar fazendo já com o roteiro, tá? Ok? O nosso tema na semana passada foi o poder da oração e o resgate de vidas. Então, nós vamos estar agora completando o roteiro, vocês acompanhem, né? Vai ser um pouquinho mais rapidamente, né? Com brevidade, por causa do nosso tempo, mas eu vou estar dando uma visão geral do que nós tratamos na semana passada. Nós vimos que as pessoas sem Jesus, elas são prisioneiras do inimigo, que elas estão cegas e debaixo da autoridade das trevas. Nós vimos também que somente o Espírito Santo pode remover as vendas demoníacas e convencer os corações. Nós temos o versículo ali para ser completado, 2 Coríntios 4, 3 e 4, e você pode colocar lá, né? O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nós também trabalhamos aqui que as pessoas precisam conhecer a verdade para serem libertas dessa prisão espiritual, pois somente debaixo da autoridade de Cristo elas podem sair da morte para a vida. Também nós conversamos sobre algumas razões, os motivos, as bases para que estejamos orando pelas pessoas, que nos coloquemos nessa posição na brecha pela vida de pessoas. E nós conversamos aqui sobre o amor, que nós precisamos entender isso, que nós temos que ser movidos pelo amor. O amor a Deus, o amor ao próximo, a fé e a obediência. Porque Deus espera que oremos, ok? Então, na segunda página, você vai ver ali uma compreensão, você pode completar, né? Depois de obediência, uma compreensão que a intercessão deve ser uma prioridade em nossa vida. Nós trabalhamos a partir daquele texto de Timóteo e falamos sobre a palavra próton, né? Antes de tudo. Então, antes de tudo, que você tenha essa responsabilidade, né? Esse entendimento que você deve orar. Deve ser realmente a prioridade na sua vida. E aí vem a próxima palavra, que eu até já citei. Deus tornou a oração, então, nossa responsabilidade. Porque Ele está nos chamando para o ofício sacerdotal. Nós depois também falamos aqui com vocês sobre o um intercessor eficaz, aquele que ora, que busca, que está na presença de Deus pela vida de pessoas. Primeiro, que ele sabe da sua posição em Cristo. Que ele é justificado pelo sangue de Jesus, que ele é escolhido para frutificar. Depois nós falamos também que ele tem um coração quebrantado. Então, coração é a palavra-chave. Ele tem um coração quebrantado. Ele se identifica com as causas do reino de Deus. O Senhor ama as vidas, então ele se quebranta, ele se derrama diante de Deus pela vida das pessoas. Nós também falamos que o intercessor eficaz, ele é persistente. Ele é persistente. A próxima lacuna. Satanás tenta desanimar os intercessores, por que ele faz isso? Porque ele não tem defesa contra as nossas orações. Então, ele busca desanimar para que a pessoa pare de orar, porque se a pessoa orar, Deus vai operar e ele não pode fazer nada. Ele não pode impedir isso. Nós também citamos uma palavra de George Miller, que não basta começar a orar, nem orar corretamente, nem basta continuar orando por algum tempo.
Contudo, devemos pacientemente, crendo, continuar em oração até obter uma resposta. Até obter uma resposta. Deu para completar todas as lacunas? Que bom. Agora, eu deixei um desafio para vocês. Quem de vocês buscou, pelo menos uma vez essa semana, estar orando dentro dos motivos específicos de oração que nós colocamos na semana passada? Que bênção, que bênção. E você aí na sua casa também orou? Olha, nós tínhamos deixado para você essa tarefa, né? Que nós iríamos orar essa semana, em especial por convicção de pecado, da necessidade de um Salvador, que essas pessoas, na sua mente, né, tivessem iluminação para a verdade da palavra de Deus e que a semente do Evangelho, então, germinasse, crescesse, frutificasse nesses corações. Ok? Então, essas orações podem continuar a ser feitas, devem continuar a ser feitas. Então, vamos permanecer, como nós vimos aqui, é o último ponto, sermos persistentes orando pelas vidas que nós buscamos alcançar para o Senhor. E agora nós vamos trabalhar com você, né, vamos continuar o nosso estudo, destacando a batalha espiritual no resgate de vidas, que é o segundo roteiro que você tem em mãos. Nós somos guerreiros de Deus e estamos numa grande guerra pela conquista de vidas para Jesus. Já falamos sobre isso agora há pouco. O nosso inimigo Satanás, o que ele tenta fazer? Cegar o entendimento e aprisionar espiritualmente as pessoas. Nessa grande batalha contra o mal, nós necessitamos de preparação, de forças e de armamento adequado. O apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Efésios, ele usa a figura de um soldado romano para nos orientar quanto a essa batalha. E ele é bem estratégico, e ali nós temos muitas lições importantes sobre o nosso posicionamento na batalha espiritual. Nós não vamos entrar em todos os pontos do capítulo, mas eu quero destacar quatro pontos especiais com você hoje. Primeiro, Paulo nos ensina onde está a nossa força, no versículo 10. O versículo 10 diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Aonde está a sua força? Muito bem, a sua força está no Senhor. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Então, é nele que está a nossa força. Nós não temos por nós mesmos essa força para guerrear, para batalhar, porque a batalha é espiritual. É contra um grande inimigo. Nós precisamos das forças que vêm do Senhor para permanecermos e para vencermos. Mas, glória a Deus, essas forças estão à nossa disposição. O apóstolo está falando: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Então, a nossa força está no Senhor. Ele dispõe para aqueles que buscam. Nós podemos receber se buscarmos. Pedimos: Senhor, me fortalece. No Senhor nós somos fortalecidos para essa batalha. Contra quem é essa luta? Nós já falamos, mas estamos reforçando para que a gente não esqueça. Porque o maior interessado que a gente esqueça é esse inimigo. Ele quer que a gente esqueça de contra quem é a nossa luta. E a gente tem que reforçar bem isso. E Paulo, no versículo 12, diz o que para nós? A nossa luta não é contra... Não é contra a carne, não é contra pessoas. Mas ela é contra força, principados, poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, contra quem a nossa luta? Contra Satanás, contra forças espirituais do mal. A nossa luta é
contra as trevas. Nunca esqueçamos disso. A nossa luta não é contra as pessoas, queridos. E o inimigo vai muitas vezes tentar nos envolver de tal forma em situações para que a gente recue, eu diria assim, para que a gente pare de orar, para que a gente se entristeça com as pessoas. E quando nós não oramos, então nós paramos de guerrear. Lembre-se, a sua guerra não é contra pessoas, a sua guerra é contra forças espirituais do mal. E é contra essas que você precisa constantemente lutar, fortalecido no Senhor e na força do seu poder. É contra forças que aprisionam pessoas, contra forças maléficas que buscam destruir vidas. Qual é o nosso escudo? Qual é o nosso escudo? O apóstolo Paulo fala, nós temos um escudo nessa batalha, e que nós precisamos usar esse escudo constantemente. Versículo 16. Além disso, usem o escudo, pode melhorar, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Aleluia! Gente, não é algumas. Não é algumas setas, mas são todas as setas inflamadas do maligno. E esse escudo não é pequeno, ok? Não é um escudo precário, é um escudo maravilhoso, o escudo da fé. Ele é um escudo que protege você integralmente, totalmente. Haviam vários escudos na época de Paulo, mas um escudo que eu vejo que é o escudo que a gente entende aqui, que é esse escudo que Paulo quis usar, que é o escudo da fé, era um que cobria todo o soldado, que protegia o soldado, né? Ele embraçava o escudo e o escudo estava à frente dele, então ele avançava. Veja bem que interessante, não é só a defesa, sim, a proteção contra as setas inflamadas, flechas incendiárias do diabo para nos destruir. Mas também ele é arma de avanço, porque nós podemos caminhar, nós podemos penetrar no território do inimigo, fazer conquistas para Deus com o escudo da fé. Amém? O escudo da fé à nossa frente, podemos avançar. Então ele é usado para o avanço, através da oração, da intercessão, da batalha espiritual. A fé. É pela fé que nós avançamos. É em fé que nós guerreamos contra o inimigo. Porque essa batalha é espiritual e ela se processa no nível espiritual, nas regiões celestiais, diz Efésios. Então nós precisamos usar a fé. Esse escudo é fundamental. É de fé em fé. É sempre embraçando o escudo da fé que nós avançaremos até o final. Amém? E agora também ele fala da espada. Qual é a nossa espada? Qual é a nossa espada? Muito bem. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja que interessante, a espada é do Espírito, porque foi Ele que deu a palavra, é Ele que dá, que lembra a palavra, que reforça, que vivifica, que nos fortalece pela palavra. Então, a palavra é a nossa espada, mas ela é dada pelo Espírito, é o Espírito que age com essa espada maravilhosa que é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, uma arma para defesa e uma arma potente de ataque. Jesus venceu o inimigo pela palavra. Mateus 4, nós temos ali a batalha espiritual de Jesus no deserto contra Satanás. E em todos os momentos nessa batalha, a palavra foi usada de forma certeira e a tentação foi vencida, o inimigo desmascarado pelo poder da
palavra, o poder da palavra de Deus. Glória a Deus pela palavra dele, né? A palavra do Senhor, que bênção. Então aqui nós temos uma introdução. Eu não me detive, nós não estamos fazendo um estudo profundo de Efésios 6, embora é um material preciosíssimo para a gente falar de todas as partes da armadura, mas o tempo não nos permite. Eu quero trabalhar com você 3 ações espirituais fundamentais, importantes nessa batalha, que nós precisamos entender na questão do resgate de vidas, porque nós estamos com a tônica em especial, falando do resgate de pessoas nessas 2 semanas, dentro do movimento Lançando Sementes, da visão que Deus tem dado para essa igreja de resgatar pessoas através da oração. Então, nós estamos falando em especial dentro dessa visão, por isso nós vamos agora seguir e ver 3 ações espirituais fundamentais que eu quero deixar para você aqui. Nós também não vamos esgotar esse assunto, há muito a ser falado, mas eu quero dar algumas pinceladas, vamos dizer assim, para que você tenha algumas noções importantes nessa luta, nessa batalha pela conquista de vidas através da oração. Vamos seguindo então. Primeiro ponto importante, resistir. Resistir a quem? Resistir ao diabo. Resistir ao diabo. É interessante que Paulo fala, mesmo ali em Efésios, voltando a Efésios 6, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Isso no versículo 11. Daí no versículo 13 ele fala para resistir no dia mau. E no versículo 14, ele volta a falar sobre firmeza. Ele fala, mantenham-se firmes. Então, a gente vê aqui bem claramente que todo aquele preparo ali, que Paulo está falando da nossa luta, da nossa guerra contra o mal, nessa conquista por vidas, nessa batalha espiritual, nós precisamos de resistir, ficando firmes. Essa resistência é estabelecendo um ponto de firmeza, não cedendo. Nós vamos colocar armadura para ficarmos firmes, nós vamos nos posicionar para resistir nos momentos difíceis e nós vamos permanecer, mantenham-se firmes. É uma tônica que o apóstolo coloca, uma prioridade para nós na batalha espiritual. A vitória é daquele que resiste firmemente. Nós já falamos sobre a perseverança. De alguma forma, todas as coisas estão aqui ligadas. Veja bem, a gente separa estudando, mas tudo é uma postura de guerreiro, ok? É tudo uma postura de um guerreiro de Deus. E aqui nós estamos vendo, em especial, a resistência que nós temos que ter, o posicionamento resistindo às ações do inimigo. Lógico, então, resistindo ao próprio inimigo. Isso significa, eu coloquei no roteiro para vocês, não permitir que circunstâncias e sentimentos negativos impeçam que continuemos na batalha. Que eu diria assim que é uma das grandes armas de Satanás. Trabalhar de tal forma que circunstâncias e sentimentos nos vençam. Nós já, por natureza, brasileiro é um povo muito sentimental, né? Muito das emoções. Então, nós temos que nos cuidar muito, porque as emoções nos traem. E as emoções, muitas vezes, nos fazem parar, desanimar. Nós não podemos, na batalha da fé, sermos movidos por emoções, queridos. Há momentos que nós vamos ver vitórias e outros não. Vamos ver avanço e outros momentos nenhum avanço. Se a gente fica condicionado ao nosso emocional, nós vamos ser assim, o que eu chamo de brinco às vezes quando a gente trabalha assim com o pessoal sobre fé, é a questão do o termo cristão gangorra, né? O cristão que sobe e desce na sua vida espiritual, mas nunca passa daquele ponto. Ele sempre vem e vai e fica por ali mesmo. Mas Deus está nos chamando para sermos alpinistas, tá? Não cristão gangorra, mas um alpinista.
Nós temos que crescer na fé. Para isso, nós não podemos ser pessoas movidas por sentimentos. O sentimento ele é muito importante. Na hora da oração, sim, muitas vezes nós vamos derramar nosso coração e os sentimentos vão ser expressos. Mas nós não podemos fazer com que os sentimentos permitir, melhor falando, que os sentimentos nos dominem na batalha espiritual. E é o que o diabo vai muitas vezes tentar. Nos enfraquecer pelos nossos próprios sentimentos em relação às questões, principalmente porque nós estamos orando por pessoas e muitas delas estão dentro do nosso círculo mais próximo, familiares, conhecidos, amigos. Então, se nós nos deixarmos mover por alguma coisa que vimos, ouvimos, nós podemos nos entristecer, abaixamos o nosso escudo da fé, o dardo nos atinge e então nós paramos de orar, nós desanimamos, nós desistimos. Não vale, já orei tanto por essa pessoa, já orei tanto, não quer nada com Jesus. Cuidado, enquanto ele está aqui, a oportunidade, não desista. Depois que ele fechar os olhos para essa vida, aí você não adianta você orar. Mas enquanto ele está aqui, é o tempo da oportunidade, é o tempo da conquista. Você não deve parar de orar, não deve desanimar. Isso é resistir ao diabo. É ficar firme. Resistir ao inimigo é lutar por meio da oração. Você pode completar aí, né? É lutar por meio da oração, sendo agressivo no espírito. Lembra que nós falamos sobre homem forte? E que essa batalha, o reino de Deus é tomado pela força. O Senhor Jesus fala sobre isso. Então, é uma agressividade bem entendida, né? É uma agressividade espiritual. Não é dar surra de Bíblia em alguém. Isso não converte ninguém. Pelo contrário. Mas é amar essa pessoa em oração. É ser agressivo contra o inimigo, contra o homem forte, para avançar e conquistar territórios no mundo espiritual para Deus. Conquistar corações para Deus. Satanás, ele usa muitas fortalezas para manter a falta de fé. Eu diria que uma das grandes ações do inimigo, né, é manipular de tal forma para que o homem não creia. Por quê? Se o homem não crer, não será salvo. E a chave para a salvação é crer. Então o inimigo fará de tudo para que essa pessoa não creia. E ele vai usar todos os seus ardis e vai levantar fortalezas. O que seriam fortalezas? Uma definição simples de fortalezas são disposições mentais. Você pode completar a palavra mentais, contrárias à palavra e à vontade de Deus. Então, a pessoa vai desenvolvendo linhas de raciocínio que são instigadas pelo inimigo, né, usando situações. É interessante, fortalezas de raciocínio humano, construídas com muitos argumentos do homem natural, da lógica humana, para que as pessoas recusem o evangelho. Porque se você pensar, depois que você vem para Jesus, nós falamos sobre isso semana passada, você diz, meu Deus, como eu não enxerguei antes. É lindo o evangelho. É linda a mensagem do evangelho. Como eu não criei antes. Mas a luta que se travava para você entender o evangelho era terrível. O inimigo de todas as formas queria impedir você de crer. E é o que está acontecendo hoje com as pessoas que você está orando. Elas estão sendo atacadas de todas as formas e existem fortalezas.
No versículo 5 do capítulo 10 de 2 Coríntios, Paulo fala: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, Paulo está deixando bem claro que é um ataque na mente, que o inimigo trabalha. Aqui, veja bem, destruímos argumentos. Então, é o trabalho do o inimigo usando falsas ideologias, filosofias, pensamentos desse mundo, desse tempo, para envolver. E a gente vê isso claramente na educação. Isso é um processo terrível que o diabo trabalha com as nossas crianças, nossos pré-adolescentes, adolescentes e jovens. É uma luta muito grande, levantando pensadores, doutores, homens, filósofos, num conhecimento humano, mas esse conhecimento, ele é colocado para que, muitas vezes, essa pessoa, ela vai sendo trabalhado nela, fortalecido, se levantando ali, né? O que nós chamamos, então, uma fortaleza, uma resistência a Deus. Que nem a pessoa entende por que ela tem aquilo. Depois que ela se converte a Jesus, ela diz: meu Deus, pensava aquilo, como que isso foi formado na minha mente? Então são espíritos de religiosidade, dentro do próprio conhecimento, ou então do ateísmo, o humanismo. Então todos esses ismos por aí, né, que trabalham de tal forma com o conhecimento humano, anti-Deus, anti-Cristo, anti-igreja, anti-evangelho, levando o homem para longe de Deus. E as pessoas se tornam resistentes ao evangelho, sem entender até muitas vezes por que elas são tão resistentes, mas porque elas estão sendo manipuladas. Esse conhecimento todo, essa maneira de trabalhar para que a pessoa, então, tenha conceitos contra Deus. Esse seria uma maneira. Esse assunto é muito amplo, nós não vamos entrar em eu diria, todo o leque, né, aqui, mas eu estou abrindo para você entender rapidamente que muitas das pessoas que você está orando, elas têm fortalezas. Então você precisa orar, pedir: Senhor, há alguma fortaleza em especial que o Senhor quer me mostrar? E o Espírito Santo vai guiar você quando você orar. Se você orar de todo o coração, como um guerreiro de Deus, o Senhor vai começar a dirigir as suas orações. E você vai perceber que você vai orar por uma pessoa de uma maneira, pela pessoa B de outra maneira e pela C às vezes de outra maneira. Deus vai te trazendo orientações para você orar sobre domínios que seguram essas pessoas, para que essas pessoas não venham a Jesus. E qual é o nosso objetivo ao fazer isso? Nós já vamos falar, né? Por que nós vamos orar dessa maneira? Tá? Já vou explicar isso para vocês. O homem, veja bem, né? O homem é um agente livre no que diz respeito a Deus. Deus dá toda a liberdade, o que chamamos o livre-arbítrio, para que o homem tome as suas decisões. Mas, no que diz respeito ao pecado, o homem é o agente mais escravizado sobre a face da terra. Quem disse isso foi um teólogo, e que analisou muito bem, né? Um escritor. E ele falou que o propósito, essa parte você tem no seu roteiro, o propósito de nossa oração, então, não é forçar ou coagir a vontade do homem, é libertar a vontade dele das influências pervertidas que agora o torcem. Eu vou repetir essa parte, gente, é muito importante isso. Quando nós oramos para que essa pessoa seja liberta dessas forças pervertidas, dessas influências, para que caiam as vendas. Porque o nosso objetivo na nossa oração é resgatá-lo do maligno, para que ele seja livre.
E como Jesus é o vitorioso sobre o capturador, que é Satanás, né? O resgate então vai acontecer. A oração em nome de Jesus tira o inimigo do campo da batalha da vontade do homem e o deixa livre para ele escolher corretamente. Deixa o homem livre para ele escolher corretamente. Há uma liberdade maior para que ele possa compreender e a mensagem do Evangelho. Agora, quem vai decidir se aceita Jesus ou não, se rende a Jesus ou não, é essa pessoa. Ela pode escolher. Não quer. Mas quando nós oramos, nós possibilitamos uma maior liberdade para que a pessoa perceba, que ela ouça. Tem pessoas que, se nós não orarmos, elas nunca vão parar para ouvir. Porque o inimigo fará de tal forma, né? Envolverá essa pessoa de tal forma para que ela nunca ouça. Mas quando a gente ora, Deus começa a fazer coisas, né? Uma vez eu ouvi um testemunho de uma pessoa que era envolvida fortemente com obras das trevas, em bruxaria, e coisas do maligno, e essa pessoa foi criada nesse mundo de trevas. Então, ele tinha entendimento, esse homem, que as forças que ele servia eram as forças mais poderosas que haviam sobre a terra. Satanás o enganou, né, de tal forma, e ele entendia que ele estava do lado da força mais poderosa. E um dia, eles estavam dentro de um cemitério, guiados por um espírito maligno. E eles estavam lá para violar túmulos. E então, eles passaram e foram tocar num túmulo, e estava com mais alguém junto com ele, e ele ouviu, o espírito maligno falou: aí não, esse não é nosso. Nós não podemos tocar. E aquela palavra, veja bem, o poder da oração, gente. Porque depois você entende que havia pessoas orando por ele, né? Aquela palavra do próprio diabo abriu uma porta de inquietação, aonde o Espírito Santo começou a agir na vida daquele homem. Porque ele começou a pensar assim: mas espera, então eu não estou do lado que tem maior força, porque nós não podemos tocar. Se nós não podemos tocar naquele túmulo, então tem alguém mais forte. Tem alguém mais forte daquele que eu sirvo. E isso provocou uma inquietação, que ele começou a buscar entender quem era mais forte. De quem era aquela pessoa que ali estava o corpo sepultado. Para entender que poder era aquele maior. Veja bem como Deus pode usar situações que nós nem imaginamos. E o próprio diabo, aí nesse sentido, né, acabou contando algo, e nisso Deus usou para alcançar a vida daquela pessoa. E depois você, na história, né, da conversão dele, você vê pessoas que oraram, e uma história tremenda, né, de luta espiritual, inclusive, até para ele chegar dentro da igreja, né, até para que ele viesse e ouvisse o evangelho. A pessoa que o trouxe, que era um rapaz que orava por ele, eles saíram de casa, bateram o carro, depois pegaram um táxi. Não sei se foi o carro ou o táxi que não pegou, o segundo que bateu. Eu sei que aconteceram 3 veículos para eles conseguirem chegar dentro da igreja. Tal maneira o inimigo agiu, o domínio que tinha sobre aquela vida. Mas quando ele entrou, ele se converteu. Entregou a vida a Jesus. Então é tremendo, né, o poder do Senhor. Mas nós precisamos orar e não esmorecer em oração. Amém? Para que aquelas fortalezas, aquelas mentiras que foram sendo construídas, uma a uma, entrelaçadas, e se tornaram, então, essa fortaleza na vida da pessoa. E aí as fortalezas são as mais diversas, compreende? E às vezes uma coisa aparente até não é a raiz da fortaleza. A gente precisa orar para Deus nos mostrar o que está dominando ali, para que nós possamos, em nome de Jesus, na oração, quebrar aquele poder.
orarmos contra aquilo para que aquela pessoa possa vir então a Jesus. Amém? Vocês estão entendendo a importância da oração? A importância do que nós fazemos, gente, numa proposta como essa do Lançando Sementes? O grande trabalho de conquista espiritual que se processa é algo tremendo, maravilhoso. O poder de Deus operando na salvação de vidas. Agora, o segundo ponto, exerça a autoridade recebida de Cristo. Exerça a autoridade. A vitória é conquistada pela fé e pela oração, firmados na palavra e na autoridade de Cristo. A vitória acontece nos lugares celestiais. A vitória acontece enquanto nós oramos. Amém? Enquanto nós pleiteamos, enquanto nós guerreamos pela vida de pessoas. O valor da nossa autoridade repousa no poder que existe por trás dessa autoridade. Aleluia! O valor da nossa autoridade repousa no poder que existe por trás dessa autoridade. Acabei de citar um exemplo que mostra o conflito das autoridades. O entendimento, né? Quem tem mais domínio do que este que eu sirvo? Quem é mais poderoso? Então aí é uma guerra de poderes, uma autoridade, ok? Em Mateus 28, 18 a 19, Jesus nos envia em sua autoridade. Isso é, ele nos delega o seu próprio poder. Ele diz, toda autoridade me foi dada. Toda autoridade me foi dada. Nos céus e na terra. Toda autoridade está dada a Jesus. Aleluia! Isso já está consumado. Isso já está decretado. Toda autoridade está sobre Jesus. Amém! Aleluia! Glória a Deus! Satanás, ele contesta, ele esperneia, ele guerreia, ele tem aqueles que... Ele tem poder, ele tem um grau de autoridade, porque o homem deu a ele esse espaço, mas toda a autoridade, as chaves da morte e do inferno estão nas mãos do Senhor Jesus. Amém? Ele é o vitorioso. Amém? Aleluia. Quando você ora, lembra de Filipenses 2, né? Eu vou citar só a parte de 8 a 11. Olha que tremendo quando você está batalhando pela vida de alguém. O que o texto fala? E sendo encontrado em forma humana, Jesus humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Amém! Ele tem toda a autoridade, todo joelho se dobrará diante dele. Quando nós oramos para a vida de alguém, nós podemos citar, é debaixo dessa autoridade, é esse Senhor que você serve, a esse Senhor que você hoje se dobra, que um dia todos vão ter que dizer, Ele é o Senhor. Então você pode orar, é nessa autoridade, desse nome que é sobre todo nome, que se dobrará todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra. É que eu oro pela salvação dessa vida, eu oro para que ela venha a Jesus e ela se dobre diante do Senhor agora, não lá depois no juízo final, mas agora ela reconheça que Jesus é o Senhor e seja salva. Amém? Então você pode exercer essa autoridade, clamar por essa pessoa que você ama, clamar por essa pessoa que está longe de Jesus e declarar essa palavra. Que palavra tremenda e poderosa, porque você tem autoridade. Jesus disse, toda a autoridade me foi dada, mas eu dou a vocês, vão no meu nome e preguem, vão e façam a obra. Ele declarou. E nós precisamos entender que nós temos essa autoridade. E essa autoridade é expressa em palavras, declarações proféticas, na hora da oração,
Na batalha espiritual, o inimigo terá que ceder. Ele não cede porque quer, mas ele tem que ceder, porque ele já está derrotado. Jesus já o venceu na cruz do Calvário. Amém? Nós fomos chamados para divulgar essa mensagem, para pleitear em favor da vida dos homens, mas nós já estamos com a vitória em Cristo Jesus. Se orarmos com firmeza, veremos a obra de Deus. Terceiro ponto, queridos, orar firmado na palavra. Orar firmado na palavra. Há uma inter-relação poderosa entre oração e palavra. Há uma inter-relação poderosa entre oração e palavra. A palavra é uma arma poderosa. A gente viu agora lá no começo que ela é nossa espada. Nós avançamos o escudo da fé e a espada, que é a palavra. Quando intercedemos firmados na palavra de Deus, experimentamos direção e poder na vida de oração e vemos respostas poderosas. Isaías 55 diz algo tremendo. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo, diz o Senhor, e atingirá o propósito, diz o Senhor, para o qual a enviei. Creia, creia, creia. Você tem a palavra de Deus na sua vida, nas suas mãos, na Bíblia, no seu coração, essa palavra que o transformou. Essa é palavra poderosa, disse Paulo, é a palavra transformadora, é a palavra, a pregação do Evangelho. A palavra de Deus. O Espírito Santo fará lembrar. Você pode completar. Lembrar a palavra guardada no coração enquanto a gente ora. O Espírito Santo traz a palavra ao nosso coração, para a gente orar a partir da palavra. O ano passado, eu creio, em um TCL, eu até falei sobre isso, sobre orar a palavra. Orarmos a partir da palavra de Deus. Eu não sei quantos participaram daquele dia, e incentivei vocês que orassem a partir da palavra. Nesse sentido, a palavra que hoje que nós estamos falando, ela é essa arma poderosa para a conquista de vidas para Jesus. Satanás não resiste à palavra de Deus, quando ela é usada no poder do Espírito Santo. Aleluia. A oração deve basear-se na mensagem, na verdade e no poder de toda a Escritura, disse Wesley Duo. A nossa oração deve estar pautada na palavra de Deus, nessa mensagem maravilhosa, nas verdades dessa palavra e no poder dessa palavra para repreender o inimigo. É assim que a gente avança. Ela é a nossa espada. João 15, 7. Se vocês permanecerem em mim, voltando aqui, esse texto preciosíssimo que a gente estudou, acho uns 6 meses aqui no TCL com o pastor Silas, né? João 15. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Aí nós estamos vendo novamente a relação da palavra-coração. Dentro de um contexto de permanecer em Jesus. Se permanecermos em Jesus, ligados em Jesus, então nossas palavras, aliás, as palavras dele em nós, então nós oraremos ligados nele, nessa palavra, e então tudo nos será o quê? Concedido. Nós veremos nossas orações respondidas, é o que a palavra está dizendo. Logo, para guerrearmos em oração a favor da vida de pessoas, a palavra deve ser o nosso alimento constante. Aí a palavra alimento, você pode completar. Em primeiro lugar, receba a palavra no seu coração. Para você orar, primeiro a palavra tem que fazer diferença para você. Não adianta querer orar a palavra sobre os outros se você não abre a palavra para você. E vai uma pequena chamada importante que nós precisamos colocar aqui.
né? Não adianta pensar, eu só quero ser um guerreiro, se eu não estou sendo alimentado pela palavra. Se a palavra não faz a diferença diária na minha vida. Nós necessitamos do alimento físico diariamente e do alimento correto. Também não adianta comer qualquer coisa, nós temos que comer corretamente para que o nosso corpo tenha saúde. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus para que nós então sejamos fortalecidos no nosso ser interior para que possamos guerrear as guerras do Senhor em favor de outras pessoas. Senão nós seremos anêmicos espiritualmente. Para que sejamos fortes, precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Jesus disse, nem só de pão, enfrentando a Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí falando sobre a importância da palavra de Deus na nossa vida. O uso da palavra no período de oração inclui ler textos bíblicos e interceder a partir da verdade revelada. E não baseado nos sentimentos e impressões do nosso coração. Nós temos que orar a partir da verdade que foi revelada para nós. É muito importante, né? A gente não pode viver pelas impressões. Eu vou contar rapidinho para vocês essa experiência. Eu estou aqui lembrando de uma vez que eu tive uma experiência muito interessante sobre a gente ficar só nos nossos sentimentos. Eu estava intercedendo, isso faz vários anos já, e meu papai ainda era vivo, né? Estava conosco. E o papai havia compartilhado algumas questões comigo uma noite que eu estive na casa dele sobre a questão das crianças, escravidão, e de alguns países, e o que estava acontecendo com crianças escravas, escravas sexuais, meninas. E ele tinha ouvido uma reportagem, visto alguma coisa, e ele estava muito tocado, ele estava aquela semana toda orando e jejuando pelas crianças. E eu cheguei aqui na sexta de manhã, me lembro que até uma sexta-feira de manhã, e eu comecei a orar, e eu também fiquei muito tocada naquele dia, e depois no outro dia, quando eu vim orar, e eu comecei a orar, eu estava aqui, eu andava aqui, ó, bem aqui na frente, ó, de um lado para outro, uma ponta para outra. Eu sei que todas as pessoas que estavam aqui orando foram embora e eu continuei sozinha. Fiquei aqui sozinha de manhã orando pelas crianças. E eu orava aqui de ponta para ponta a ponta, e até lá andando e chorando muito pela vida das crianças. Só que eu só falava assim: Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. E andava e chorava pelas que Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. E foi longe, nem sei quantas vezes eu falei assim, né? Determinado momento que eu estava vindo, até eu lembro que era para o lado de lá, aqui, eu escutei, Deus falou comigo. E o Senhor falou assim: minha filha, eu já tenho misericórdia. Meu Deus, queridos, eu estaquei, né? Parei ali. Minha filha, eu já tenho misericórdia. E eu parei de orar e fiquei pensando, o que Deus estava querendo me dizer com isso? Deus estava pedindo misericórdia. E daí então, disse, Senhor. E então Deus começou a me ensinar que eu não estava fazendo um tempo de intercessão pelas crianças. Eu estava num lamento. Tanto que ele ouviu o lamento. Mas ele queria me levantar como uma intercessora. E como intercessora, eu devia pleitear, eu tinha que fazer orações de guerra, em linhas de oração a partir da palavra de Deus pela vida das crianças. Não adiantava só eu chorar e falar que tem misericórdia, tanto que ele me disse que ele já tem misericórdia. Tanto que agora, quando eu oro, não é que você não pode orar assim, tá bom? Mas quando eu oro, o Senhor tem misericórdia, eu já lembro daquela minha experiência que foi tão marcante, que não adianta só falar, tem misericórdia daquela vida, Senhor tem misericórdia. Não, Deus quer nos levantar como guerreiros para nós guerrearmos em favor daquelas vidas. E dali, gente, Deus me deu direções, e Deus foi me ensinando. E nós começamos depois um movimento muito lindo, que nós deixamos até a nível de Brasil isso, né, que é o Clamai, um movimento lindo, a pastora Rose, que está sempre com a gente nessa área. Deus também a levantou para orar nessa área para as crianças. E com gente orando no país inteiro, fazíamos campanhas nacionais, e eu sempre fui muito clara em que linhas que nós temos que orar. Porque aquele dia eu tive uma aula do Espírito Santo para nunca mais esquecer.
Quando você orar, pense bem como você vai colocar. Peça, Senhor, me ensina a orar sobre essa situação e o Espírito Santo vai te ensinar a orar. Nós precisamos nos aprofundar, nós precisamos guerrear por aquela causa. E só tem misericórdia não é guerra. Ok? Não que você não possa pedir a misericórdia, tudo bem? Está entendendo? Mas você não pode ficar nisso. Você precisa guerrear por aquela vida, por aquela família, aquelas pessoas que você está batalhando e também por outras causas que Deus colocar no seu coração, né? Seguindo, quem ora a palavra, ora bem, porque a palavra é a melhor arma. Vamos lá então, ore. Ore a partir das promessas de Deus e rompa barreiras no mundo espiritual. As promessas são para fazer Deus fazer Deus lembrar, mas Deus não esquece. Mas Ele gosta que a gente coloque a palavra para Ele. Ele fala sobre isso, né? Em Isaías 41, 21, Deus diz: expõe para mim a sua causa. Né? Então você vai expor, ore a partir das promessas da palavra, as centenas de promessas que Deus dá na palavra, que podem ser específicas, gerais, palavras que Deus vai trazer para aquele momento, para ser aplicada especialmente para esse tempo, para a vida de uma pessoa. Um texto bíblico, um momento ali, uma experiência de um personagem bíblico, uma experiência de salvação, uma palavra de Jesus, uma promessa. Então você vai citar essa palavra, essa promessa diante de Deus pela vida daquela pessoa. Eu quero citar um exemplo para você entender um pouco melhor isso. É o exemplo de George Miller. George Miller, ele foi chamado ele foi chamado aquele que cuidou de um homem de fé, o pai da fé. Ele foi um homem que teve uma vida assim extraordinária. Eu até extraí aqui de um artigo de uma revista, a revista Impacto, um resumo sobre a vida de George Miller. Eu quero ler para vocês, né? Durante mais de 60 anos de ministério, Miller iniciou 117 escolas que educaram 120 mil jovens e órfãos. Distribuiu 275 mil Bíblias completas em diferentes idiomas, além de grande quantidade de porções menores. Sustentou 189 missionários em outros países. E sua equipe de assistentes chegou a contar com 112 pessoas. Uau! Mas o seu maior trabalho foram os orfanatos em Bristol, na Inglaterra. Começando com 2 crianças, o trabalho foi crescendo com o passar dos anos e chegou a incluir 5 prédios construídos por ele mesmo, com nada menos que quase 2.000 órfãos sendo alimentados, vestidos, educados e treinados para o trabalho. Ao todo, pelo menos 10.000 órfãos passaram pelos orfanatos durante a vida de George Miller. Só a manutenção desses órfãos custava 26 mil libras por ano. Nunca ficaram sem uma refeição, mas muitas vezes a resposta chegava na última hora. Às vezes eles sentavam para comer com os pratos vazios, mas a resposta de Deus nunca falhava. Uma das histórias que eu li sobre isso, eles foram tomar café da manhã e não havia nada. E eles deram graças. Quando eles terminaram de dar graças e todas as crianças assentadas, tocou a campainha. E era o leiteiro. E o carro havia quebrado, quase em frente ao orfanato. E ele disse: eu não posso, naquela época não havia todo esse sistema, né? Na questão para que o alimento não estragasse. Então ele disse: não tenho como, né? O carro agora que estragou, então eu posso deixar aqui para vocês o leite. Ele estava saindo, chegou um representante de uma grande padaria de Londres, né, daquela região, e falando: olha, o pão passou um pouco hoje, né, e nós não podemos colocar esse pão para a venda, né? Então nós poderíamos então deixar, e nós lembramos de vocês e trouxemos aqui os pães essa manhã. As crianças comeram, tiveram comida aquela manhã.
depois de dar graças. Assim era, gente. E nunca faltou uma refeição. Mas sabe o que o George Miller fazia? Ele tinha um versículo que Deus deu para ele. Salmo 68:5, que fala assim: Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Então ele orava assim: Ó Senhor, Tu és o Pai deles. Eu somente lembro o Senhor da necessidade dessas pobres crianças, a fim de que recebam suprimento. Essa era a oração de George Miller. Ele orava em cima dessa palavra do Salmo 68. E Deus fez essa obra tremenda e maravilhosa através da vida dele. Um homem de fé. Tudo pela oração. Deus o sustentava pela oração. Que modelo para nós, né? Da fidelidade na oração. Próximo item ali para a gente terminar. Cite a palavra sobre a vida de quem você ora. Em vez de ficar preso nas situações, falando das situações, dos problemas, fale a palavra de Deus, declare a palavra de Deus sobre a vida daquela pessoa, em fé. Fique firme na palavra de Deus, não nas situações que você está vendo diante de você. E o terceiro ponto, firme-se na palavra e não nas circunstâncias. A palavra de Deus irá também revigorar e renovar você durante a batalha. Sabe, às vezes a gente se sente desanimado. Às vezes a gente ora anos por uma situação e não vê resposta. Mas permaneça firme. Você não está derrotado, você está cansado. Às vezes a gente está cansado, mas não derrotado. Em Jesus você nunca é derrotado. Amém? Você pode estar cansado, abatido, mas em nome do Senhor levante-se e permaneça, porque lembra lá no começo do nosso estudo de hoje? Quem é a tua força? O Senhor é a tua força. Ele dará a força para você continuar caminhando e não desanimar. Eu deixei para você aqui 2 orações em especial sobre os amigos. E eu coloquei um modelo para vocês, né? Então, olha lá, oro para que, dê o nome da pessoa que você ora, que são alvo da minha oração, confesse ao Senhor Jesus, em seu coração creiam que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que sejam salvos. Segundo Romanos 10:9. Eu oro para que se tornem filhos de Deus crendo no seu nome. Segundo João 1:12. Eu oro, Senhor, porque creio que é a tua vontade, que nenhum deles se perca, mas que em ti eles tenham a vida eterna. Segundo João 6:39. Então aí é orar a palavra, está orando a partir da palavra de Deus por essas pessoas. Uma segunda oração, Senhor, clamo para que, o nome de uma pessoa que você está orando, essa pessoa que está perdida, Senhor, porque anda longe de ti como aquela ovelha da parábola que o Senhor contou em Lucas 15:3-7. Sim, como Zaqueu que tinha tantas coisas materiais, mas desconhecia o teu amor. Declaro que o Senhor veio buscar e salvar o perdido e que a salvação chegará à vida declaro o nome da pessoa e a sua família. Isso é você orar a partir da palavra de Deus para a vida das pessoas. Eu quero te desafiar essa semana a você orar mais a palavra de Deus sobre a vida das pessoas que são alvo da sua oração do Lançando Sementes. E eu deixei um espaço para você, quem sabe, colocar outros textos bíblicos que o Senhor vai te dar nessa semana para você orar pela vida de pessoas. Amém? Tá? Então, essa folhinha é para você usar essa semana. Não é para guardar, ok? Mas é para você usar esta semana no teu momento de oração pela vida de pessoas. Vamos orar a palavra? Vamos resistir ao inimigo? Vamos ficar firme? Amém? Nós vamos orar agora, em especial por você, que tem orado no movimento Lançando Sementes. Quem está no movimento podia colocar-se em pé. Você que está na sua casa, eu gostaria que também você ficasse em pé. Pastor Silas vai orar e abençoar você que está no movimento Lançando Sementes agora, que está intercedendo pela vida de pessoas. Amém? Para que você possa resistir ao inimigo, para que você possa estar debaixo da autoridade de Jesus pleiteando pela vida de pessoas e para que você possa estar firme na palavra de Deus em oração pela vida dessas pessoas.